Olá, boa noite. 5 de maio de 2022, mais um programa Dia a Dia da Escola. Eu de volta, não menos oportuno para o assunto museu, né? Olá, Patrícia, saudade Olá. de estar aqui. A Tânia ficou sumida esses dias aí, estava recalchutando, né, Tânia? Não, é isso que eu estou falando. No dia oportuno de falar de museu, a peça de museu volta. Aliás, ressaltando que hoje a minha parceria com a Coletivo completa 5 anos. Então, olha, tinha que voltar. E eu espero também, fazendo, né, uma metáfora com o tema, escrevendo história na educação, sim, da forma com que a gente gosta, que é nesse dia a dia da escola. Aliás, você que está nos ouvindo agora, nos assistindo agora, conta para a gente quer saber como que anda o seu dia a dia na escola, porque a gente sabe que, infelizmente, para as redes só vão as coisas negativas, mas de muita coisa boa é feito o dia a dia da escola, e a gente precisa compartilhar mais, até para empolgar mais as pessoas a entenderem esse universo que, como eu disse, ultimamente só tem vindo com péssimas notícias e não é isso que a gente quer. A gente quer difundir o que é verdade, a gente quer difundir o que é real, mas a gente sabe, né, dos propósitos educacionais. E hoje a Patrícia está aí babando, caindo baba, apesar que na minha tela está invertida, João, mas a baba está caindo aqui, porque nós temos dois convidados mais que especiais, né, museólogos, gente, olha só que coisa boa trazer dois jovens para falar sobre isso. Aliás, antes de mais nada, de você limpar a baba aí, Patrícia, porque o João foi aluno da Patrícia e tudo O João mais, foi meu aluno no ensino médio. mas eu vou começando porque sempre é assim, né? Já contei, né? Esse ano eu completo 50 anos, 1972, a fabricação top de linha. Quando a gente vai chegando na meia idade, eu falo que eu não tive vontade de fazer 18, não tive a crise dos 40, mas é impossível a gente não pensar quando a gente está beirando 50 anos aí, né? E aí, quando a Patrícia falou, nós montarmos, né, a pauta e trazer esses dois jovens museólogos aqui, pensei, gente, o que leva dois jovens que nasceram praticamente aí na era da tecnologia, com seus celulares e computadores na mão, escolher por essa profissão? Porque eu me lembro que quando eu estava no sétimo ano, sétima série, olha só para você ver como é peça de museu, eu queria ser arqueóloga, né? Eu amava, quer dizer, eu amo Eu história, também. Eu vi essas coisas do aquela revista Egito. do Tio Patinhas, lembra, Tânia, que tinha o... Isso, Aí eu então, queria ser arqueóloga também. Aí eu exato, eu descobri já que me tinha que imaginava. entrar dentro do buraco lá, não sei o quê. Aí como eu tenho Não, antes eu liguei, se eu claustrofobia, tivesse que entrar no buraco, eu entrava. O duro é eu lembrar depois das minhas fantasias, que eu estava no Brasil, apesar que a gente tem, nossa, como a gente tem um trabalho lindo de arqueologia aqui, sim. mas o meu negócio era entrar nas pirâmides do Egito e eu sabia que eu estava muito longe. Mas a gente tem aqui Pauline Santana e João Pedro Rodrigues. Meninos, que bom ter vocês aqui hoje, que bom contar com a participação, e eu queria que vocês contassem para a gente o que leva dois jovens a escolher essa profissão e contar um pouquinho do histórico de vocês aí dessa formação. Boa O que noite. faz o museólogo, essa coisa toda. Aí o João vai ser cavaleiro, vai deixar a Poli ou a Poli começa? A Poli Paulinho começa. começa. Então vamos lá, gente. Por favor. Ai, boa noite, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer o convite por estar participando desse projeto. Acho que é um projeto extremamente relevante para a gente conhecer, de fato, a realidade das escolas brasileiras, né? Por mais que ela, teoricamente, tenha uma configuração muito padrão, mas no seu dia a dia, nas suas relações, nas suas ações, elas acabam sendo muito distintas, né? E cada escola tem sua realidade, cada professor também tem uma realidade, tem uma formação também muito distinta. Então, muito obrigada, espero que o projeto fique aí por um bom tempo, para que a gente possa trabalhar e refletir muito sobre, né? Então, eu sou museóloga, eu sou formada em museologia na Universidade Federal de Pernambuco, sou pernambucana, vim Coisa para São boa. Paulo há 3 anos para fazer o mestrado em museologia na USP,
E, depois, e aí, teoricamente, eu ia passar 6 meses. Enfim, já estou indo para o quarto ano. Olha só. Para o quarto ano de São Paulo. Mas, enfim. E aí, né, sempre desde da minha graduação, eu sempre pesquisei sobre os museus escolares, né, essas tipologias de museus que era muito comum, teoricamente, eu digo até obrigatório, a existirem nas escolas. Estava em uma lá das diretrizes da educação da época. Então, a partir disso, eu comecei a pesquisar no começo. Eu comecei a perceber que a museologia tinha essa carência de entender que tipologia de museu era essa. Ele sabia muito bem o que era um museu histórico, ele sabia muito bem o que era um museu de arte, mas quando eu chegava para um colega de turma, e você já ouviu falar de museu escolar? Ah, é educativo em museu. E aí eu sempre era muito associada a uma pessoa que trabalhava no educativo, embora ainda eu sou. Sempre quando vem é tipo, ou trabalhador educativo, ou pesquisa sobre, mas não, é uma tipologia que estava muito no século XIX. Então, comecei a ver essa necessidade ainda na graduação. E aí, juntou tudo, né? Tive muitas coisas que cooperaram para isso, além dessa necessidade do campo aprimorar sobre e conhecer sobre, eu, em Recife, tinha um museu escolar, que era desse período do século XIX, uma coleção didática também, e o naturalista que iniciou a criação tanto do museu quanto da coleção foi um naturalista super renomado assim, para a época. Então, a pessoa, né, esse naturalista é o Louis-Jacques Brunet, e o Louis-Jacques Brunet trabalhou em expedições simplesmente para o Museu Nacional do Rio de Janeiro, para Olha o só. Emílio Guilde, do Pará, para o Museu Paulista. Então, assim, tipo, tinha... E aí a escola, né, também por conta de toda a demanda e dinâmica dela, tinha essa lacuna de começar a procurar a conhecer a própria história da formação e da coleção desse museu. E aí eu venho para São Paulo, né, no mestrado, e vou colocar e coloco, né, o meu projeto na linha 1 do mestrado da USP, que é para pesquisar a formação em coleções de museus. Então, tem todo um trabalho, né, voltado e específico para esse tipo de investigação. Então, sempre fui nesse time, assim, sempre digo, eu nunca me vi fazendo outra coisa na área. Então, é bem isso, assim. E aí, né, a outra pergunta que vocês me fizeram, como é que eu, eu cheguei para ser museóloga, né? Decidi isso. Olha, vou ser bem sincera, eu decidi ser museóloga, eu tinha 9 anos. Olha só. Louco, né? 9 anos. E Caramba. aí eu E o que comecei... startou essa ideia aos 9 anos de ser museóloga, Pauline? Porque não é uma coisa que... né, quando você fala que você vai ser quando você crescer. Eu nunca ouvi ninguém falar, você é museólogo, museóloga. Então, eu sempre tive muito... Meus pais sempre tiveram muito hábito de levar para museu, para feira de artesanato, para apresentações de dança. Não era muito do teatro, porque o costume de Pernambuco não tem esse lance de teatro tão forte como tem aqui em São Paulo. Mas quando tinha algum passeio assim de teatro e tal, meus pais sempre incentivaram a ir. E aí, no outro lado, eu sempre tive também apoio de professores, assim, principalmente professores de história. Então, eu tinha um professor de história na quinta série. Nossa, essa é uma história que esse professor é muito, muito legal.
na quinta série, onde eu decidi que eu ia ser museóloga, que eu ia trabalhar no museu e fazer isso e isso que tipo, eu faço hoje, esse professor de história ele tinha muito a dinâmica de passar o conteúdo em sala e levar a gente para o museu, para associar o que a gente aprende em sala de aula num acervo de museu, numa exposição, enfim. Então, fui sendo formada com essa pegada, e aí ele começou a ver que eu sempre gostava disso, e pedia para ele levar a gente para o museu. Ele começou a trazer umas documentações final do século XIX, início do XX, para me ensinar paleografia. Olha Então, só. às vezes, ele levava para a sala de aula esses documentos, como eu terminava rápido a tarefa, ele me dava para, na próxima aula, entregar. Então, e aí também foi crescendo em paralelo esse lance de eu gostar muito de pesquisar. Fala o nome Eu desse gosto... santo, Poli. Quem é esse professor maravilhoso? Ai, o Emerson Lucena. E Salve, aí, Emerson. ele é um pouco. Aí eu sempre fui nesse de fazer pesquisa e tal, e aí ele me ajudava nesse sentido. E música, enfim, ele me indicava música, eu pesquisava, escutava. Aí tá bom, saí da escola, nunca mais encontrei professor, meu professor também era muito de, tipo, não as redes sociais, beleza, nunca encontrei meu professor. Perdi do mapa, assim, me formei, entrei na faculdade, fiz museologia, que era tanto que eu queria, e eu sempre tinha, nossa, eu preciso dizer para ele, né? Preciso dizer isso para ele. Cheguei lá. Cheguei. Encontrei o danado no último período da minha faculdade, quando eu estava fazendo a minha pesquisa de TCC no arquivo público. E aí eu reconheci pela voz, eu estava assim de costas, ele também. Quando ele falou, eu fiz, o que é isso? Tomou Louca, até eu um fiz, susto, né? Conheço essa voz. não, eu falei, nossa, foi muito involuntário, assim, nossa, não acredito, é você. Aí ele, como assim? Aí ele tirou a máscara, estava consultando um acervo, ele, menina, é tu, não sei o quê. E aí comecei a contar, enfim, final da história. Esse professor até hoje, agora num processo mais de pesquisa acadêmica e tal, ele trabalhando no arquivo, que é o arquivo do Estado, onde estão as documentações. Ficou amigo do professor. Fechou. Meu amigo, aí vou fazer trabalho, vou fazer as pesquisas no acervo Encontre e com ele pronto. lá. E acabou que minha vontade de fazer museologia vai muito nesse sentido. E aí depois me formo museóloga, começo a ver essas necessidades do campo, consigo iniciar esse processo de pesquisa, essa linha de museus escolares na museologia. E aí eu começo a pesquisar isso a partir da cultura material. E aí, compreendendo todo esse material, todos esses museus e coleções dentro da escola, a partir desse diálogo da museologia e da cultura material escolar em específico. Uhum. Então, inicia nesse processo, entendo que esse museólogo dentro desses museus escolares, né, inicialmente esse trabalho, quando ele vai ser desenvolvido, ele começa mais nessa pegada dessa museologia fazer pesquisa, né? Então, esse museólogo tem todo o preparo e a formação para fazer pesquisa, porque por vezes você não associa, então é um museólogo que está lá fazendo exposição ou qualquer coisa Sim. do tipo dentro do museu, mas sim, esse museólogo é acadêmico, então vai nisso, vai entender e dialogar essa museologia com a cultura material, né? Que não tá necessariamente num museu que a gente conhece, aquele museu muito já pré-estabelecido. Aliás, o Comece a conceito de entender, museu, né? exatamente. E também uma coisa que é muito bacana de tentar quebrar um pouco do estereótipo da escola enquanto
um espaço normativo, né? Exato. Que não produz conhecimento, né? Ela só reproduz o conhecimento. E nem só isso. É uma escola que vai moldando o teu comportamento. Uhum. E é esse comportamento mesmo de se expressar, né? Porque você tem a grade escolar, você tem as disciplinas muito bem quadradinhas, assim, você tá lá obedecendo, você tem aquele processo de hierarquia do professor e tal, mas entender a escola, que é um pouco do que eu penso, do que eu vou entendendo ao longo da minha pesquisa, entender essa escola enquanto um espaço de gerador de cultura, né? E aí foi um pouco da lógica da frase que eu iniciei aqui, a nossa live, de que a escola, ela tem os seus modelos pré-estabelecidos, toda uma política educacional que se tem num país, mas que ela tem a sua realidade, que é muito distinta, Ele é que um ela está organismo muito... vivo, né, Polly? É. Oi? Ela é um organismo vivo, né? E Exatamente, quando você, por exemplo, conceitua o que te leva a ser museólogo, eu tenho certeza que agora vai chegar a vez do João, mas quando ele contar que é daqui de São Paulo, já de repente não é pelo mesmo caminho, né? A gente está falando nesse Brasil, do tamanho que é, cada história que essas escolas vão se constituir, em cada história que essas escolas se constituem, né? Então, é um organismo vivo. É muito bem ressaltado por você isso, para que a gente saia dessa caixa, né, que a gente acha que toda escola é igual, ou ela se forma de forma igual, o dia a dia é igual, não é verdade? Então, olha, eu assim, aliás, depois a gente vai voltar nessa história dessa obrigatoriedade do museu na escola, porque é bom que a gente entenda isso, né? Que não é simplesmente pegar algo, como você falou, tem as suas grades curriculares, tem o seu planejamento pronto, pegar, colocar embaixo do braço e atuar como professor, né? Como alguém que ministra conteúdos. Ela tem história e ela faz história, né? E aí, João, conta um pouquinho da sua história aí. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês, né? E aí, me apresentar também um pouco, mas antes disso, dizer como o mundo é pequeno, né, professora? A É, gente fui aluno da Patrícia no César Donato. Hoje estou dando aula no ETEC, Parque da é. Juventude, no curso de Museologia, assim como a Pauline. E uma professora colega sua, ou da Tânia, Foi. seu nome Não, professora colega minha. Ela deu aula no César também. Aí ela me falou assim: foi. peraí, o João Pedro dá aula comigo. Eu falei assim: o João Pedro foi meu aluno. Aí ela, meu Deus, que mundo pequeno. Professora Karen. Ela falou com a gente ontem, eu falei, nossa, É, você vê como as coisas são, né? é. E, bom, meu nome é João Pedro, eu sou daqui de São Paulo, mais especificamente sou ali da Zona Leste de São Paulo. Morei a vida quase toda na Coab Juscelino, rodei algumas escolas por ali, até pairar no César Donato, que é uma escola, ela é Inácio Monteiro, se eu não me engano, né? É, Inácio Inácio Monteiro, Monteiro. É. na Guaianazes ainda. E tive aula com a professora. Lá a gente fez algumas visitas com escolas também, com escolas para os museus, né? Eu lembro É. uma específica foi para o hoje que chama Farol Santander, né? Que era o antigo Banespa. É. E aí a gente complementou com outro lugar, acho que foi pátio do colégio, alguma coisa assim, eu não lembro É, a gente fez exatamente. uns roteiros ali, né? A sua turma fez Foi. o centro de São Paulo, que a gente fez lá o Banespa, é, é, Praça da Sé, Pátio do Colégio, o São Bento, né? Como é que chama? O Mosteiro de São Bento. Então a Ah, gente fazia toda aquela sequência ali, né? E depois a gente teve um outro episódio na Pinacoteca e o Museu da Liberdade, né? foi Memorial da Resistência. O Memorial O da antigo Resistência. Memorial da Liberdade, É, foi. então, da sua turma, eu lembro muito bem desses dois espaços, porque era dentro de projeto que a gente fazia, né?
Hum. É até interessante que a Pauline fala de museu escolar. Eu tenho um álbum das fotografias que a gente foi, né? É, Na... porque esse projeto do centro, a gente fez uma exposição de fotografias na escola, né? Foi, foi. É, Eu tenho algumas aqui. eu tenho bastante acervo disso. Pronto. Aí já trabalho para vocês aí, para a Pauline também, ó. Né? E aí eu é um pouco diferente, né? Eu acho que a escola tem com certeza relação, né? Mas como a Patrícia sabe, meus pais são professores, o Gilson, meu tio, foi professor da escola lá E são também, então, professores de história, né? Seu pai também é professor de isso, história. história e geografia. E a Minha sua mãe mãe também. trabalhava, mas ela trabalhava mais com alfabetização. No César, É, especificamente, que ela foi trabalhar um pouco mais com geografia ou com história, eu não lembro com exatamente. história. Foi. E aí, bem, fiz tudo e tal. E aí vou tentar uma trajetória um pouco diferente, né? Eu vou faço o curso técnico de informática em Ferraz de Vasconcelos aqui. Antes eu mudei para Poá, que é uma cidade do interior de São Paulo, aqui, região metropolitana. Parto dessa escola e aí boto na minha cabeça que eu tenho que trabalhar com informática. E aí vou buscar isso, faço cursinho pré-vestibular, tal. Aí não consigo passar no Enem, não consigo passar na USP, aí falei, vou fazer matemática. Aí eu fui para o Piauí fazer matemática, na época que a Caramba. gente tinha governo ainda, né? Quando tinha essas possibilidades, né, de ir, É, né? na época que existia um governo ainda. Aí fui fazer matemática, não fui muito com a cara disso, eu fui fazer matemática para ter uma base para informática. Aí eu fui para Pelotas fazer geoprocessamento, fiz geoprocessamento lá por um tempo. E aí eu falei, tem uma hora que eu falei, não, vou fazer alguma coisa que me interesse, né, que eu goste de verdade. E aí, primeiramente a gente pensa na história, né, algo É, mais próximo, mas aí eu particularmente queria, como você bem sabe, a gente tem pais professores, a gente vê é. como funciona o dia a dia, o Falei, vou cotidiano, virar né? professor, né? Aquela coisa, né, João? Vou virar professor, né? Não, pelo contrário, a vira volta, eu falei, não quero ser professor, É a única coisa que eu não vou ser na minha vida. aí eu cortei minha língua, né? Aí eu falei, não, não vou ser professor, quero fazer história, vou fazer história. Eu falei, não, mas eu não quero ser professor, né? Então, aí eu fui procurar alguma coisa que tivesse relação. E aí, antes de passar em geoprocessamento, eu tinha escolhido museologia também por ser mais próximo de história. E aí a ideia é que eu trabalhasse com a história, com algo mais com história, né? Com o que eu pensava de museologia na época que eu nem sabia que existia ainda. E aí eu pensei história, aí eu botei museologia. Aí eu falei, troquei para aí eu passei em museologia também lá em Pelotas. E aí eu fui. E aí você vê como as coisas são engraçadas, um pouco de trajetória. Eu procurando aqui numa das aqui ó, eu tenho algumas coisas guardadas, né? E eu tenho uma prova do Saresp, que inclusive foi uma das provas que me salvou de uma reprovação no Guerra Junqueira, né, na época. E aí o tema da prova era sobre museus. Olha só. E e aí também eu tenho uma coleção de algumas coisas de futebol e eu fazia pequenos inventários que depois a gente vai falar sobre o que o museólogo faz, né? Eu fazia pequenas tabelas dos times de futebol, que é basicamente o que a gente faz hoje com os museus. Então a trajetória é um pouco essa. No fim, não estava descrito, mas eu sempre quis ser museólogo, só fui descobrir o que era museologia quando eu escolhi a faculdade, né? Então, nesse sentido, teve toda a escola foi fundamental, pais, professores, né, todo esse processo. E aí também vocês perguntaram o que é o museólogo faz, né? É, porque E aí o trabalho de vocês é diferente, né? A Pauline trabalha A mais com linha, acervo né? físico e você trabalha com acervo mais imaterial, né? não, eu Ou trabalho com não? não, eu trabalho com imaterial e com o material também. Ah, Ambos tá. Porque somos eu conheço o museólogos. seu trabalho lá no CPDOC Guanás, Aham, sim. que tem muito de memória, de história da comunidade, de história oral, né? E aí, não sei se o seu trabalho vai muito por essa linha, né?
vai, vai. Só que aí entra o que que é o ser um museólogo, né? Que é uma profissão regulamentada, em 1984, e quem tem esse título são profissionais que fazem bacharelado em museologia e mestrado ou doutorado em cursos de museologia. São 14 bacharelados pelo Brasil, grande parte nas federais. Em São Paulo, a gente não tem graduação em museologia, a gente tem um mestrado, né, que a Pauline fez e agora eu estou fazendo também, e tem alguns outros doutorados. E aí o profissional museólogo, ele é esse profissional, como a Pauline bem trouxe, que é o profissional capacitado para pensar especificamente qual que é o processo, primeiro também, fazer o trabalho da partir do fato museológico, que é a relação do sujeito com o patrimônio dentro de um determinado território, né, que é a base e o princípio da museologia, que um dos espaços de atuação é o museu. Museu constituído, né, esse espaço, essa instituição que a gente bem conhece, no senso comum, é esse lugar de coisa velha que a Tânia As bem pessoas falam traz, assim, assim, eu vou sair com renite de lá. E a gente que nunca elas associam. imagina. Se a Pinacoteca, o MASP, enfim, Museu Paulista, que a gente chama de Paulista, mas aí as pessoas conhecem como Ipiranga. É esse profissional, eu tem essa diretriz que ele é capacitado para fazer esse processo de preservação material, para pensar o museu e os processos museológicos, que é uma coisa que a gente vai falar um pouco, que necessariamente não fica só dentro daquilo que a gente conhece como museu, que aí vai para a escola, como a Pauline trabalha, e também vai para as periferias, que aí é o meu trabalho especificamente. Sim. E aí eu trabalho com museus e museologia a partir da perspectiva das periferias. E aí, mais especificamente, dos times de futebol de várzea, o trabalho do CPDOC é também pensar um pouco a partir da museologia junto com os outros profissionais que tem lá, sociologia, história, né? Então, é um pequeno pitaco assim, para a gente pensar o que é esse profissional, e aí a gente segue e as perguntas vão seguindo. Não, legal. E aí é legal, porque a gente pensa no museu exatamente desse lugar institucionalizado, né? Um lugar que guarda memórias que foram institucionalizadas, que são já de conhecimento de todos e tal. E aí a gente pensa, no caso do seu trabalho e no trabalho da Pauline, o trabalho da memória da periferia, que é outra coisa, né, que a gente pensa que a periferia não tem memória, né? Que da mesma forma que a cidade ela não é uma coisa só, né? A gente tem muitos espaços na cidade, a escola também não é uma coisa só, né? E aí e é bem interessante pensar nessa perspectiva, né? De que existem muitas memórias, né? Em vários lugares diferentes, e a gente precisa colocar essas memórias para que todos conheçam, né? Quebrar paradigma, né, elitizado, de que um museu é aquele lugar que só tem quadros milionários, né, que alguém doou porque beneficiou, ou peças que fizeram parte, que isso é o acesso a um número restrito de uma população. Por isso que eu falei que quando a gente fala desse caminho que levou a Pauline a fazer a universidade, né, é diferente desse do João, por exemplo, exatamente pelo que o universo pernambucano, aquela coisa cultural ali de Pernambuco, é diferente de São Paulo. E uma coisa que é importante de ter também, e aí eu acho que é interessante vocês colocarem, essa coisa do acervo, né? Que é uma construção, mas uma manutenção de história também. Porque todo mundo tem história, todo mundo tem algo a contar, todo mundo tem isso, né? Quer dizer, não é específico de alguém e não do outro porque está no bairro A, B, C ou D, né? E eu achei interessante o que a da Pauline estava falando, a gente estava falando aqui nos bastidores, quando a gente fala museu escolar, a gente pensa no museu de memória da escola. Exato. Né? Que uma coisa que eu tentei fazer uma vez e não deu certo, né? Mas é outra história. Museu de memória da escola, né? É difícil, é complicado. Mas o que a Pauline estava falando era um acervo de material que era usado pedagogicamente. Isso é muito interessante, porque é algo que eu desconhecia, que no século XIX, ela estava explicando para a gente aqui em off, que as escolas tinham um acervo de materiais de botânica,
de história natural, que era usado de maneira pedagógica, né? Não era um Parece que acervo fica de só numa memória. questão bibliotecada, né? Aquele negócio da biblioteca. E não é, né? É a junção disso, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desses acervos aí, Pauline, que era um acervo didático. No lugar do material didático, a gente tinha um acervo de peças que era usada no dia a dia da escola. Era isso? Isso mesmo. Esse museu, né, ele vai surgindo ali no século XIX, onde inicia esse processo de institucionalização da escola, naquele período que ficava aquela briga, é a igreja que vai tomar conta ou é o Estado que vai tomar conta da educação do país? Então, inicia ali, nesse processo, em paralelo com o processo de investimento científico e tecnológico do país. Então, esses objetos, e aí, sobretudo, as disciplinas que estavam em evidência no período, que eram essas disciplinas científicas, então, matemática, química, a história natural, né, que aí entra no ramo da botânica, geologia, arqueologia, estavam em evidência. Então, assim, tudo estava sendo investido naquilo que aí ia ser essa vitrine desse país avançado, tecnologicamente falando. Então, as diretrizes da educação no período, né, na época chamada de instrução, ela inicia ali e postula para a formação desses acervos e dessas coleções e formação desses museus, que eram os espaços onde essas coleções iam ser guardadas. Então, aí esse desenvolvimento, tanto esse desenvolvimento do objeto, né, dessas coleções, quanto do museu, como é que isso ia chegar na escola, ia depender muito dessa realidade da escola. Então, as escolas naquele período, embora tinham esses materiais, ou talvez um espaço, 2 espaços, enfim, para guardarem as suas coleções, mas aí a riqueza, né, didática desse material ia depender muito dessa realidade do colégio, né? Será que a escola tinha grana para comprar? Então, isso a gente foi vendo. Então, lá em 1881, teve uma exposição pedagógica no Rio de Janeiro, que aí eram essas pequenas exposições que existiam antes da Exposição Universal também do século XIX. Dos Estados Unidos? Não. Dos Estados Unidos, França, Filadélfia, por aí vai. Então, nos países existiam essas pequenas exposições que tratavam de algumas temáticas, tratavam uma exposição um pouco maior para falar das províncias, e nesses espaços apresentava-se o que se tinha de mais avançado. A partir daí dessas exposições menores, se selecionava o que se ia levar para essa exposição internacional. Então, em 1881, se teve uma exposição no Rio de Janeiro, chamada Exposição Pedagógica, que era para mostrar o que a escola brasileira tinha de mais avançado no seu ensino. A exposição começou, enfim, não foi tão reconhecida assim por questão de financiamento mesmo governamental. E aí, nessas exposições, aconteceram publicações em jornais da época para que as províncias pudessem apresentar o que se tinha mais moderno nas suas escolas, invenções de professores, invenções metodológicas, sabe? E os parceiros dessa exposição começavam a doar materiais que eles compravam fora do país, que era uma oportunidade de também mostrar para as escolas brasileiras o que se tinha de mais moderno fora, visto que a educação brasileira tinha muita influência da educação francesa. Então, isso foi se difundindo ainda mais aqui no Brasil a partir dessa exposição. E aí, esse material que foi coletado para esse evento
resulta num museu pedagógico, que tem um funcionamento muito breve, também por questão financeira, enfim, mas que depois disso, e ainda mais e aí, né, com o passar do tempo, fica cada vez mais obrigatório a escola ter esse espaço e essas coleções, e aí surge o Pedagogium, que é um museu pedagógico. Então, se você for estudar o museu escolar nesse período, você pode se deparar com duas denominações, o museu escolar e o museu Pedagogium, ou museu pedagógico. Esse museu Pedagogium era no Rio de Janeiro. Mas aí são museus totalmente diferentes. O Museu Pedagógico, ele era muito mais voltado para essa formação do docente. Então, esse docente ia lá para conhecer sobre as diretrizes do ensino da época, novas metodologias e tal. isso, o que se tinha de mais moderno de mobiliário e tal. E o museu escolar era aquele museu do dia a dia da escola, que era um espaço onde as atividades práticas aconteciam. Que hoje a gente chama de laboratório, seria um espaço mais ou menos parecido com o que a gente tem como laboratório hoje. Ou biblioteca. Para as aulas práticas. E aí, como é que ia sendo montado, ia depender muito. Então, ora a escola poderia comprar os materiais de uma empresa que fabricava material didático, ora esse objeto didático era feito de forma artesanal. Quero conhecer como é a fase de germinação do feijão. Quem nunca pegou o feijão e colocou no algodão? Né? Todo mundo já fez isso um dia na vida, né? Maria Montessori deve estar lá do outro lado que ainda fala, gente. Então, isso. Enquanto uma outra escola que tinha já uma outra situação financeira, ia lá simplesmente numa empresa e comprava pequenas esculturas de todas as fases da germinação do feijão. Então, assim, existia essas diferenças na escola. Então, a partir daí você já vai vendo que a realidade de uma escola de outra é bem diferente. Um professor já podia pegar esse material e mostrar numa aula só todas as fases. O outro ia ter que esperar o feijão germinar lá e ficar apresentar todo dia lá olhar o feijão, né? Exatamente. E aí todas as disciplinas tinham seus objetos, mas aí com o passar das novas diretrizes de ensino, esses museus vão sendo substituídos por outros objetos de ensino, outros materiais. E esse museu escolar, né, de fato, ele vai se reformulando. Vendo a realidade, a gente conta nos dedos as escolas que têm museu. E aí preservou, né? Porque muitas escolas pegou esse acervo e jogou fora, doou, o professor levou para casa, alguma coisa aconteceu ali, né? E aí, entre essa escola, essa relação da escola e desse museu escolar como espaço de memória da escola, agora, no início, na década de 1970, 80, por aí. Porque a escola começa a ver esse museu como um espaço de ratificar sua história. Então, olha, se eu tenho um museu dentro da escola, eu começo a perceber, olha, tá vendo como essa escola vai instruir o meu filho a passar no vestibular da USP. Então, esse museu vai ratificando esse potencial. Isso nas escolas públicas ou particulares, Pauline? Olha, eu vejo muito isso nas escolas particulares e escola pública. Eu vejo, tem o exemplo do Ginásio Pernambucano, que é uma escola pública do Recife. Então, mas aí é a primeira escola pública do Estado. Aí são aquelas mais antigas que passaram por esse caminho, né? É a escola pública que mais recebe verba do governo. Alguma aqui em São Paulo você tem conhecimento, Pauline? Não. Oi? Você tem alguma em São Paulo que você saiba que faça esse trabalho? Olha, tem de escola pública, não.
Não? Mas não, de particular você tem Nem a o Caetano museu. de Campos não tem, esse acervo não foi preservado, porque a Caetano de Campos ela sempre foi tida Isso que como eu uma ia falar. escola modelo e tal. Uhum. E eu não sei se preservou isso, né? O acervo da Caetano de Campos, ele foi para a Secretaria de De Educação. Educação, né? Então, está lá como um objeto de arquivo. Então, você tem interesse de fazer alguma pesquisa, você vai lá. Uhum. Então, falta um pouco disso. Das escolas que eu conheço aqui de São Paulo, tem o Museu da Obra Salesiana, que aí entra também para ratificar essa história dos salesianos nas suas atividades religiosas e também nas suas atividades de ensino. Então, você tem uma parte da exposição de longa duração que vai contar e vai apresentar esses objetos que eram utilizados na época para ensinar o colégio. E aí eu fiz uma pequena pesquisa sobre o início da criação dessa coleção escolar. Então, na época de criação do Colégio do Salesiano, os pais faziam esse movimento, porque o professor precisava ter material para ensinar, então os filhos de pais fazendeiros e tal, pegava e ia lá, doava uma rocha, doava a pele do carneiro de não sei das Olha quantas, só. minerais e tal, então ia formando essas coleções. Então, você vai hoje na exposição do museu, você vai ter uma seção que vai apresentar fotos de laboratório, animais taxidermizados, minerais, então vai muito nesse processo. E a escola do Dante também, embora tenha uma configuração bem Um pouco diferente. diferente dessas escolas, desses museus que tem em escola, mas também surge nessa ideia. Muito interessante. Bacana. Fala, Tânia, eu já vi você se mexendo aí, que você já quer Na falar verdade, alguma eu coisa. estava pensando aqui nessa questão da exposição pedagógica, que a gente fala de um país do Segundo Império, né, 1881, a gente está falando do Segundo, né, Império, e assim, né, A Tânia é do fã-clube do Dom Pedro II, tá? Só para vocês ficarem sabendo. Não, até porque não por nada, porque ele diria que entre ser imperador e professor, ele mil vezes preferia ser professor. Mas não, é verdade, a gente sabe que não é um mar de rosas, eu não estou aqui para defender A, B ou C, mas eu sempre faço uma contextualização, e ele realmente tinha muito essa visão de pesquisa, de busca, a questão da escola. A gente sabe que por meios políticos, e não é o tema agora, ele era barrado e também não teve a força que de repente poderia ter tido para fazer. Mas essas peças, por exemplo, que a gente sabe, né, Poli? Ele tinha materiais que ele trazia, por exemplo, a gente tem essas coisas assim, elas estão guardadas em algum lugar, elas são expostas em algum lugar para que o pessoal tenha mais ou menos uma ideia disso, ou não? É realmente aquilo está arquivado? Porque, assim, infelizmente, muita coisa, por exemplo, do que ele pessoalmente fez, de coisas que ele trouxe, a gente sabe que não só se perdeu, né, infelizmente, no incêndio lá do museu. Do Museu Nacional. Que é uma judiação só de pensar, mas tem algumas coisas que a gente sabe que não fica para que a gente possa realmente ver, é acessível. Você tem em algum lugar ou não? Realmente é uma coisa que não... Então, durante essas minhas pesquisas no colégio do Recife, né, o ginásio pernambucano, eu encontrei uma documentação onde diz que Dom Pedro II visitou a escola, tanto é que o prédio da escola é em formato de algarismo 2 em romano, você olha de cima tem aquele 2, e o Dom Pedro queria levar aquela coleção para o Dom Pedro II, que era o colégio do Rio de Janeiro, que era o parâmetro para todas as outras escolas né? E aí ele queria levar, e aí não foi deixado porque o pessoal E não foi um pouco deixou. egocêntrico, né? O pessoal do Recife falou, aqui não, imperador. Acho que ele foi um pouco egocêntrico aí. Falou, aqui não, o imperador não vai botar seu dedinho aqui não. Eu não vou defender ele, mas vou, né? De repente ele já sabia que eu não perdido por aí, ele tentou, gente, ele tentou. Não foi o forte Então, não dele, sei. ele tentou. Eu penso que aí, né, querendo
pela pergunta que você trouxe, isso aí já é um objeto, né, para se conhecer sobre essa história do Dom Pedro. E ainda, assim, sobre algum material no Museu Nacional, eu não tenho como te afirmar, porque eu não cheguei a acessar esse material, enfim, era o que eu queria fazer um pouco no mestrado, mas o incêndio foi antes. Mas também tem um colégio Dom Pedro II, né, no Rio de Janeiro, que tem um acervo desse período. Então, acho que é um material também muito legal para se conhecer, e documentações, fotografias dessa exposição, Eu dessa acho que exposição é para pedagógica. instigar mesmo, né? A pergunta foi essa, eu fico brincando Uhum. aqui, brincando, falando sério, né? Mas, assim, é porque eu gosto, como eu disse no começo, né? E digo sempre, a questão contextualizada, né? A gente só vai entender esse universo, e vocês trazem isso sem nem saber ainda em pouco tempo, tanto aquilo que a gente fala, né? O quanto é importante a pesquisa, né? O quanto é importante a gente ir a fundo nessas coisas, e entender, né? O que sai do marketing, educação para todos, e ela acontece para todos, porque todos fazem isso todo dia, né? Então, eu acho que é interessante, professores, a gente pesquisar isso mesmo, né? Ir lá beber essa fonte. E existe um lado até do curioso, de imaginar, como a Polly falou, né? Você pega a germinação do feijão, quem conhece o material mansuriano que veio para o Brasil, né? Que veio da Itália para o Brasil, que você tem essas peças todas ali de uma vez só, e não precisa esperar ele germinar, né? Mas, ao mesmo tempo, isso provoca você fazer aquilo, porque era a ideia, o ideário, né, dela mesmo, de você... Quer dizer, existe uma questão histórica, pedagógica, e que é realmente para que todos, porque era a filosofia dela, é interessante, né? Então, por isso que eu falo, é um assunto que a gente nem Que vai imagina longe, quanto né? contextualiza. E, ao mesmo tempo, João, eu estou aqui ouvindo essa questão da escola, né, desse histórico todo, mas quando a gente fala de comunidade, ainda mais esse ano, né, bendito ano eleitoral, de que como essas comunidades são lembradas nesse período, e aí haja time de várzea tendo patrocínio e aquela coisa toda, né? E na verdade, quando se faz história todos os dias, e quanto você, né, tanto esse imaterial e esse material, você deve ter acesso para contar a história, né? Porque quando eu vejo uma pernambucana vindo para São Paulo, me remete a isso, a quantos não fazem história. Esse Pernambuco que... Ah, seu Paulo Freire, seu Paulo Freire. Então, a gente pensa, né? O quanto a gente tem vivo de cada uma dessas histórias todos os dias, né, João? E aí eu já vou puxar o gancho aqui para a pergunta. Falando dessa memória da periferia e tudo mais que você mexe aí, que você pesquisa tanto, João, como é que a escola pode se apropriar dessa história, da sua comunidade, a sua própria história, e trabalhar isso no cotidiano? Porque muitas vezes a escola, a gente sempre fala isso, que cada escola é uma comunidade independente. A Polly falou isso no começo, e eu ratifico muito, porque você tem escolas no mesmo bairro que têm visões de mundo completamente diferentes, né? E tem posturas diferentes, e tem trabalhos diferentes. Até porque a história vai se constituindo, né, com essas pessoas, né? E muitas vezes a própria história do bairro, como é que aquele bairro se constituiu, e às vezes a educação formal não leva muito em consideração essas histórias, né? Leva ao que está lá no livro registrado e legitimado e tudo mais. E tem uma riqueza de coisas que podem ser trabalhadas pela escola. Como é que você vê isso? Como é que a escola pode se apropriar da sua própria história, né? É bom e é muito bom assim essa discussão, porque e aí de novo toda essa digressão que eu vou fazer e essa fala que vai voltar para a escola quando a gente for falar de periferia, né? Porque os museus, assim como as escolas, são necessariamente são funções públicas, né? Então, ainda assim, a realidade do Brasil é que a maior parte dos museus são museus públicos, né? Poucos são privados, existe o processo de
gestão pelo terceiro setor, mas ainda assim são espaços públicos e do Estado, né? Estado, prefeitura, município e União. Para falar desses processos de periferia, vocês trouxeram a ideia de memória, né? Que é um dos basilares daquilo que a gente vê e pensa quando a gente vai pensar no museu, né? Mas a gente parte do princípio que a memória é um processo químico, claro, neuroquímico, são alguns processos que acontecem na nossa cabeça, individuais, e aí tem as memórias que a gente compartilha através das nossas narrativas, né? Que por muito tempo, em sociedades não ocidentais, até os próprios indígenas, isso passa como história oral, né? Até tem a metodologia da história oral hoje, mas os povos africanos, os indígenas, têm uma transmissão da história através da sua oralidade. Então, nesse Até sentido... na última live que a gente teve, só te cortando um minutinho, o Henrique André falou que isso é uma tecnologia dos povos africanos, né, dos povos originários. Sim, e aí é uma maneira de você fazer processos de transmissão, né? Os próprios gregos também, né? Foi escrito o livro do Platão, mas aquela toda história antes de ser escrita foi passada através de um conta para o outro, né? As próprias histórias essas histórias dos contos de fada, né, do histórias do lobo mau, foram passando de conta até serem escritas, né, de fato, né. Mas o porquê de falar nesse processo de memória? Porque a gente chega numa sociedade ocidental a partir do século XVII, século XVIII, se cria a institucionalização dos museus, e museus institucionalizados que surgem a partir das coleções reais e das pesquisas universitárias. Louvre, os museus britânicos, claro que a gente tem os gabinetes de curiosidade anteriores, tem a Biblioteca de Alexandria, mas o museu, enquanto equipamento público, equipamento do Estado, ele surge a partir do Louvre, que surge o Estado francês, e aí o Estado francês, naquele processo de revolução, pega toda aquela materialidade, toda aquela coleção real e precisa ressignificar esse processo. E aí cria uma instituição chamada museu, para que essa instituição guarde toda essa história, mas de alguma maneira ressignificando para exacerbar o nacionalismo francês. E aí tinha mais a ver com a questão de preservar a obra de arte ou tinha uma questão mesmo de história? História, obra de arte, tudo. Pega o pacote de concepção de um Estado nacional e você tem um museu que vai contar a história daquele país, vai mostrar os traços artísticos daquele país, vai contar como um todo. Tanto que são museus universais, que contam tudo, né? E aí, a partir desse momento, esse modelo que é posto é um modelo que perdura um pouco até hoje, né? Claro, tem algumas diferenciações, tem alguns outros processos, mas é um modelo burocrático, um museu de Estado, que você tem departamentos, você tem processos de pesquisa e baseado numa acumulação de objetos para você mostrar a história a partir dessa materialidade. Isso chega no Brasil com o Museu Real, que depois se transforma, e aí você tem outros museus. Anteriormente tinha os institutos históricos geográficos, que aí tem uma discussão se isso é museu ou não, e talvez a Pauline possa até falar um pouco melhor sobre esses processos, né? E aí essa forma que é a forma de museu que a gente conhece. E por que eu estou chegando nesse processo todo anterior, e aí eu avanço um pouco. Aí a gente vem falar de periferia, e esses museus são formados e contam uma história nacional, aí depois você tem os museus que contam histórias regionais, histórias municipais, museus temáticos, e também tem esses museus escolares, museus pedagógicos. Museu e aí de você, arte, né? Museu de artes, a partir da década de 70, e aí depois disso, você tem o processo da periferia, aí voltando aqui, indo um pouco para São Paulo, né? Você tem um processo da periferização da cidade, né? Então, você tem a expulsão das pessoas do centro, no Rio de Janeiro, a expulsão das pessoas do centro para criar pessoas para as favelas, né? E aí a gente tem esse processo de expansão da cidade e da periferização, a relação do capitalismo, enfim, todas aquelas questões. E aí a gente tem esses sujeitos que trabalham longe dos seus trabalhos, vivem basicamente trabalhando. Então, nesse sentido, quando a gente percebe essa lógica,
a gente vê que os equipamentos culturais, esses todos criados anteriormente, estão basicamente nos centros e nas zonas ricas da cidade. Claro que eu falo de São Paulo, mas o movimento é mais ou menos igual, os museus Em basicamente qualquer estão no lugar. centro, em qualquer lugar. Centros econômicos, centros financeiros, centros, enfim. E aí, essa memória, ela vai sendo, os museus, eles vão trabalhando essas memórias temáticas sempre baseado nesses processos da história em geral como um todo. E as periferias, elas vão sendo ocupadas, aí demole uma casa, constrói prédio, demole prédio, vira outra casa, e aí esse processo de apagamento vai ocorrendo. Então, quando a gente chega e começa a olhar, e aí principalmente é um pouco do nosso processo, olhar o que são os museus na periferia, o que é o processo de memória na periferia. A memória do rico e do pobre basicamente é a mesma coisa. Mas aqui, e por isso que essa digressão toda que a gente está fazendo, é que o Estado escolhe ter equipamentos de memória em determinados lugares para determinadas pessoas, para determinadas classes, né? Escola tem em todo lugar, porque você tem lei, tem todos os outros processos, né? Museus não. Você não é obrigado a ter museu nas periferias, isso não está obrigatório por lei. E aí, quando você tem esses museus localizados, eles vão salvaguardando e acumulando narrativas e materialidades. E aí, bom, voltamos, olhamos para a periferia. A partir dos anos 2000, a gente tem um processo de perceber e tentar olhar esses processos do que é a história na periferia. E aí tem um processo de buscar através da história oral, pegar aquelas narrativas, mas aí é uma perspectiva que o CPDOC também faz isso muito bem, mas aí eu coloco uma discussão que aí um pouco vai contra o contrassenso, de também tentar olhar essas periferias e a história a partir de um modelo tradicional também. Vamos pensar, e aí exemplificando de maneira bem numérica, existem 133 museus na cidade de São Paulo. 133, 140, varia. Aí, quando eu digo museus reconhecidos pelo Estado, que se chamam museus e funcionam como museus. Uhum. Na Zona Leste, existem 7 reconhecidos. E aí, que funcionam de 7 a 10. E a gente está falando de 7 museus numa zona em detrimento de 133 na cidade. Zona Leste de São esses Paulo... 133 estão majoritariamente na zona central e zona oeste, ali, centro-sul. Centro-sul, riqueza ali, né? E aí, Zona Leste tem 4 milhões de habitantes, um terço da população, mas não tem nem 10% dos museus, que são os equipamentos que ditam e salvaguardam o que é a memória pública, o que é a memória oficial, e é o legitimador, que os museus funcionam como esses espaços legitimadores. E aí, quando a gente chega nessa discussão, a gente fala, opa, e aí vem naquela frase, então quer dizer que na periferia não tem memória? Aí as pessoas, não tem nada, aqui não tem nada. E a gente, quando eu cheguei, era tudo mato, né? E aí constrói prédio. Aí começa a contar a história, né? E aí, conta história e tal. E aí, quando a gente começa a fazer esses trabalhos na periferia, começa a olhar, e é muito comum, e aí, do ponto de vista do processo até mais tranquilo, você vê a questão da narrativa. Tem vários registros, tem vários processos. Mas existem também muitas acumulações e muitos processos, que aí a gente chega nesses processos de futebol. Eu vou chegar na escola e aí... E aí a gente chega a olhar para a periferia, a gente começa a ignorar a materialidade dada, mas ao mesmo tempo, quando a gente vai para o centro e a gente vai falar de uma grande família, a gente vai direto para as coleções dela, para a materialidade, para contar a história dela. Mas por que quando a gente vem falar de gente pobre, de gente periférica, a gente não olha a materialidade? A Patrícia aí tem algumas fotografias atrás. Todo mundo que morou em periferia sabe que você tem aquelas fotografias antigas, né? Tem aquelas coisas que os avós vão passando. E aí, essas histórias também estão ali, né? São os registros materiais desses processos. Só que isso vai acabando sendo sistematicamente apagado. Aí aquela coisa, né, João? É uma fotografia de família, é um objeto que o pai trouxe do Nordeste, que o outro trouxe de outro lugar que veio, que pertenceu ao avô, que veio de outro lugar, e vai passando de geração em geração. É uma roupa, é um adereço de cabelo, um óculos, um sapato.
E é uma materialidade que a gente esquece que isso também é memória, né? Porque a gente acaba não dando valor e a gente comete esse erro de entender que não é importante. Mas, ao mesmo tempo, se a gente for parar para pensar, essa caneta que tem atrás aí da tua casa, ela vale, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista prático, ela vale a mesma coisa que o quadro da Mona Lisa. Quem dá o valor, né? Quem diz o que é valoroso ou não? Somos nós, a sociedade em conjunto decidimos que uma coisa tem valor ou não. E aí cada um vai estabelecer estético, histórico, antigo, novo, não sei o quê. E aí quando a gente olha para a periferia, a gente também tem muita produção, tem muita materialidade, tem muita história. E a museologia, principalmente, ela vem tentando registrar muito esses processos. E aí, quando a gente vem pesquisar isso, e aí os museus, e na sua definição por lei, na sua definição conceitual, são lugares de permanência. E aí isso é um processo, não que vai durar para sempre, porque nada dura para sempre, mas são lugares de permanência porque mesmo que o objeto não exista mais, aquilo está registrado. O Museu Nacional pode pegar fogo 1000 vezes, que vai continuar sendo Museu Nacional. E aí, nesse sentido, quando a gente fala desses processos de permanência, a gente olha para as periferias e simplesmente ignora esses processos das permanências porque a gente está acostumado às impermanências. Eu saio de uma casa, vou para outra, então, naquela reprodução do trabalho do próprio capital. E aí é um erro dos museus da museologia não olharem para esses locais. E aí é um pouco desse trabalho que a gente faz. Porque a gente começa a fazer uma discussão do que é patrimônio, onde estão os objetos musealizados e é o que a gente vai dar valor na periferia. E aí tem essa questão de onde o Estado coloca o seu recurso lá na periferia. E a gente acha escolas, postos de saúde, postos policiais. O resto vai sendo transitório. E aí os campos de futebol de várzea, fazendo um pouco de propaganda também, a gente vai para os campos de futebol de várzea, para as associações de bairro, para as escolas, e aí, por necessidade jurídica, essas associações precisam acumular para obter provas para provar que estão ali. Associações de bairro que estão lutando por um processo de permanência no bairro e regularização fundiária, eles precisam acumular muita materialidade, foto, documento. E aí chega um lugar, que é esse lugar que a gente pensa quando a gente precisa pensar o que a gente guarda e o que a gente joga fora. Quando a gente responde que a gente não jogaria fora determinada coisa, a gente já está partindo do princípio que a gente está dando um valor. E quando a gente dá esse valor, é esse princípio que a gente entende enquanto musealização. E aí, chega um determinado momento que o Estado não acoberta essas periferias. E aí, enquanto isso, vai ser jogado alguma coisa fora do Mário de Andrade, todo mundo corre atrás. Mas as nossas coisas aqui são sempre jogadas fora. Então, nesse sentido, quando a gente vai fazer essa discussão dos museus na periferia, que aí a importância da escola também, e aí se engana que as escolas não fazem esse processo, mas aí é um processo que se repete todo ano. Vocês, como professora, sabem. Tem aniversário da escola e corre todo mundo para caçar a história da escola. Aí foto faz aquela de lá. Aí faz aquela exposição super bonita e depois joga tudo fora. Aí no ano seguinte, a mesma correria de novo. Corre toda. Ou então devolve as fotos para todo mundo, né? Fala para sua mãe trazer aquela foto. E aí devolve para a mãe, porque a foto não é da escola, a foto é da mãe, né? Você tem que devolver. E aí entra nesse processo que a gente está falando da escola. E esses equipamentos de permanência, que são os únicos lugares que você consegue achar uma regularidade de materialidade salvaguardada. E aí estou falando das permanências das materialidades num modelo mais positivista possível. Mas também é uma das ferramentas que a gente consegue provar que aquilo que as pessoas estiveram ali, porque querendo ou não, a gente passa. E aí, querendo ou não, a gente tem sistematicamente esses processos de jogar as coisas fora. E quando eu digo jogar fora, não é só no tom pejorativo, é o devolver. Mas quando você pega uma coisa de uma pessoa e depois você devolve, aquela pessoa automaticamente percebe, opa, então isso não é importante, né? E aí também não é culpa da escola, que a gente sabe que a escola também tem muito pouco espaço, não tem como guardar. Sim. E aí que aí esses equipamentos públicos chamados museus deveriam existir na periferia para fazer esse processo de guarda, tanto imaterial quanto material, para a gente também não ter que ficar
toda vez que vai contar a história do bairro, vai ter que correr atrás. Ah, vai lá, pede para fulaninho, não sei o quê. Aí depois volta. Vai e volta sempre, né? Ou então fica aquela coisa pontual, né? Como você falou, a escola vai comemorar o aniversário de 50 anos da escola, 40 anos da escola, reúne professor, pega foto, pega um mobiliário antigo. O trabalho que uma vez eu fiz um trabalho 2 vezes em 2 escolas diferentes, não foi nem no César Donato, uma escola que eu estudei, que eu trabalhei da prefeitura, a escola estava fazendo, na época, 45 anos, 40 anos, acho que era 40 anos, e a gente fez esse levantamento, exatamente isso que você falou, faz um levantamento, pega tudo, pega documento, não sei o quê, fizemos um espaço expositivo da memória da escola, e depois aquilo voltou para o seu lugar de origem, né? Voltou para um depósito, voltou para um arquivo de documento da escola, voltou para um álbum de fotografia, voltou para o... Volta guardado, né? Voltou para o dono da foto, né? Voltou para a foto, e uma outra escola também, que também estava fazendo aniversário, e essa eu fui atrás para ver se a gente conseguia, porque ela tinha um mobiliário da época, da década de 60. E eu falei, gente, vocês precisam preservar isso. Isso é raríssimo, não tem lugar nenhum, vocês precisam preservar esse lugar. E tinha espaço na escola para montar um espaço expositivo dessa memória. E eu fui atrás para fazer, mas acabou não dando certo, porque depois eu saí da escola, foi quando eu fui para o César Donato. Mas se eu puder pegar um gancho bem no que você disse, que aí esse é o processo que nas periferias não acontece, porque esse processo de permanência, por mais positivista que seja, por vezes a gente precisa, porque a gente tem bairros como a Coab Juscelino, que tem 40 anos, se você quiser procurar alguma coisa tangível disso, você não acha. E aí a gente se tenta procurar na internet, e na internet a gente sabe como as coisas são perecíveis, então, é aí nesse lugar que a gente e acaba precisa ficando de uma iniciativa particular, né? Eu monto um blog com fotos, aí enjoei do blog, tiro do ar e acabou, né? E aquela história se perde, né? E aí, para encerrar esse processo, o direito à memória individual de cada um, o direito de preservação, só que o Estado, enquanto função pública, está preservando a memória de quem? E aí estou falando de maneira mais permanente, que aí joga na mão do indivíduo, que tem que viver sua vida, fazer suas coisas, a problemática de guardar a sua memória, enquanto o Estado está gastando. E tem que guardar a história dos ricos também, ok? Mas que o processo também tem que ser vir para cá nessa lógica, né? E aí é uma das discussões que a gente precisa fazer, que aí a escola acaba sendo sobrecarregada desse processo, e ela também tem que dar conta de outras coisas, né? Sim. E aí só para complementar sempre, mas assim, o que a escola tem a ver com esse processo com esse processo da memória da periferia? Ela fomenta, leva alunos como a gente para pensar o que são os museus, o que são os processos de musealização, mas como a escola vai fazer com que com todas as suas problemáticas, mas vocês são bem professoras, vocês sabem, mas particularmente dizer que também a gente não pode sobrecarregar a escola com tudo, né? E aí é pedir que existam mais equipamentos culturais, educacionais, artísticos, e aí a luta é para que também tenham equipamentos de memória, como arquivo público. E a escola é esse primeiro fomentador, né? Que a escola não precisa se deslocar toda vez que ela quer trabalhar alguma coisa de um determinado período, que ela tem que se deslocar para o centro da cidade, sendo que ela pode trabalhar a memória, trabalhar uma série de questões dentro do seu próprio ambiente ali, do seu próprio espaço, né? E vá por opção, não por necessidade, né? Nem por obrigação, né? Porque eu vou trabalhar a independência do Brasil e se eu não tenho inauguração, eu vou obrigatoriamente ao Museu de Ipiranga, né? Então, não ser por obrigatoriedade, não por um único processo isolado. Eu queria que vocês me corrigissem se eu estiver falando alguma coisa fora desse contexto, mas como eu falei, eu entendo a educação como um processo totalmente costurado à sociedade, nós fazemos história. Lógico que a escola, a instituição, não tem obrigação de segurar tudo isso, a gente tem que dividir, mas é o ponto de partida. Quando vocês falam, por exemplo, da manutenção de um material mesmo, vocês acham que isso
nos ajudaria a não passar, por exemplo, quando a gente olha a ciência, por exemplo, né, o contestar da ciência, né, aquilo que muitas vezes a gente chama de óbvio, mas o óbvio não existe, através desse trabalho, do trabalho de vocês, desse arquivo, seja ele material, imaterial, mas que tenha isso, nós seríamos uma sociedade mais pé no chão, eu vou chamar assim, porque a gente entenderia que aquilo realmente aconteceu, não é o conto de algo que... Vocês entenderam onde eu quero chegar? Se a gente consegue manter a nossa história, a gente consegue manter a história da humanidade no sentido, gente, nós já passamos por isso, nós não precisamos, nós temos aqui o caminho. Vocês acham que é isso, que não pode ser, nossa, o que levou o Apolo e o João a fazer zoologia? Não, a importância que a ciência de vocês tem nessa ciência como um todo. É, existe, porque querendo ou não, né, a materialidade não é dona da verdade, obviamente, o Sim. documento ali foi o ser humano que escreveu, e enfim, pode conter algum tipo de mentira, mas é um resquício, é um documento, é uma prova, né? E aí eu acredito que tanto a materialidade, quanto os registros audiovisuais, quanto os registros agora com essas tecnologias mais modernas, né, digitais, digitais, daqui a pouco a gente vai ter que conversar e musealizar áudio de WhatsApp, né? Que a Exato. gente vai chegar nesse lugar também, né? Mas é esse processo de mostrar nesse mundo virtual, que é um mundo tão perene, que aí é uma discussão da terceirização da memória, né? E aí esse processo que a gente precisa ter esses lugares em que há está documentado determinado processo, a gente pode e ajuda muito, né? Claro, sempre vão haver as pessoas que negam, enfim, isso é um processo natural, mas ajuda, né? E aí, em alguns casos muito específicos, e aí trazendo alguns processos muito nítidos, né? E aí focando na escola, né? E em museus também acontece isso. Museus muito antigos, escolas muito antigas. Imagino que vocês já devem ter passado por isso quando ficaram numa escola. E museus também. Chega um sujeito novo, um menininho novo, uma menina nova na escola, acabou de sair da faculdade, com aquela petulância toda, e acha que vai revolucionar, porque os professores velhos estão fazendo tudo errado. É tudo antigo, Peças de não sei o museu. quê, é tudo antigo, o museu é tudo errado. Aí Cheio de chega lá, não, naftalina. vamos fazer tal coisa, não sei o quê. Aí faz qualquer coisa lá específica e tal. Aí, só que ela sequer viu nos arquivos, ou viu se a escola, ou alguém da escola já fez aquilo anterior, ou alguém do museu já fez aquilo anterior. Exato. E Onde se eu quis deu chegar, certo, né? ou se deu errado, por que não continuou, né? Então, e aí um exemplo muito prático disso que vocês falam é isso. Aí eu vou trazendo uma ideia que eu acho revolucionária, mas que no fim os museus das escolas do século XX já faziam. E aí esse processo da educação hoje em dia, né? E aí trazendo mais para o museu, que a Pauline fala um pouco mais desses processos da materialidade escolar, tem muita gente que acha que a tecnologia resolve nos museus. Ele fala, não, porque resolve, não sei o quê. Mas na década de 80, os museus científicos e tecnológicos, como museus de ciência, como tem o Catavento, já existiam desde a década de 80. Não é nenhuma realidade. A interação, né, de apertar um botão, a interação que você tem hoje no Museu do Futebol, no Museu da Língua de fazer o touch, só muda a tecnologia, porque o processo já acontecia. Que se você for ver lá nesses museus escolares que vocês estão falando, é a interação do toque com uma materialidade. Só muda a tecnologia. E aí, no século XIX, já se fazia um processo que alguém julga o suprassumo da realidade, mas só muda a condição material que se tem, né? Então, esses registros são importantes para também que a gente avance na discussão, né? E aí, então, é nesse sentido que eu acho que funciona e ajuda um pouco para que para que as pessoas não achem que é uma revolução em si, né? Para que a discussão parta de um ponto e avance, não retroceda, né?
Gente, é assim, né? Cada vez que a gente faz um programa Dia da Escola, que a gente traz um assunto que ele não é novo, né? Porque, afinal de contas, mas que é novo, sim, porque pouco se fala, a gente fala assim, bom, daria aí mais 3, 4 horas, e é isso aí, né? Porque vocês já estão mais do que convidados à vontade. Enquanto a Com gente certeza, já estão intimados, a gente vai conversar de novo. O quanto a gente precisa falar sobre isso, porque, é como eu falei, a gente ouve vocês e vai fomentando na gente, mesmo depois de 34 anos de magistério, o quanto a gente precisa, né, realmente sacudir tudo isso, como o João falou, de olhar nesses arquivos e perceber, né, analisar o que deu certo, o que foi feito, o que não foi feito, por que precisa, por que nós estamos desse jeito, e as ciências, né, se falam o tempo todo e precisam se conversar o tempo todo. Fazer escola, como eu digo sempre, não é abrir um livro, estar à frente de uma lousa e reproduzir um conteúdo. A educação escreve história, e ela precisa dos registros dessa história, ela precisa dessas pessoas que tragam esse trabalho, porque você veja, como a gente precisa desse trabalho de vocês divulgado, né? Como as pessoas precisam se perceber. Isso eu digo educacionalmente, historicamente, socialmente, o quanto essa periferia precisa se sentir importante, fazedora dessas cidades todas, né? E a gente vai ampliando esse assunto. Então, assim, gente, eu queria ficar aqui muito mais, vocês não sabem como vocês me cutucaram aqui em tão pouco tempo, e agradecer muito a presença de vocês, assim, e como a gente está falando, né, Paty? Uma próxima vez, mesmo que dividindo e tal. A gente vai desdobrar esse assunto aí em vários outros temas, gente, e a gente volta a conversar. Porque se vocês quiserem, lógico. Isso para mim hoje foi aquela, sabe aquela introdução, aquele petisquinho para as pessoas entenderem, como eu falei, o quanto a gente precisa falar sobre tudo isso. Eu agradeço demais a presença de vocês, vocês não sabem o significado. Verdade, eu agradeço mais uma vez a presença de vocês, Pauline e João. Sejam sempre bem-vindos aqui. Agradecer demais essa aulona, né, Tânia, que eles deram para a gente hoje, assim, uma baita aula. Assim, eu já fui a professora do João, hoje eu tive aula com vocês, tive uma baita de uma aula. Somos eternos aprendentes, gente. E olha, uma geração que não é a minha, é óbvio, né, anterior, mas que beleza, que maravilha de contribuição, e eu espero que vocês que estejam nos assistindo sintam-se tão provocados quanto a gente, né? Meninos, muito obrigado, viu? Se vocês quiserem colocar algumas considerações finais para a gente encerrar. Eu que agradeço o convite, também achei o papo muito legal. Espero que todos que estejam assistindo em casa também tenham aproveitado, que comecem aí a repensar as escolas e, sobretudo, os museus, né, que não são espaços estáticos. E tem muita coisa para falar e mostrar, né? A gente pensando aí muito nessa questão da cultura material. E as escolas também como essas instituições que conseguem vivenciar o processo da sua localidade, né? E das suas turmas, e é uma instituição que não tem fim. Infelizmente, museus queimam, museus fecham, enfim, fica no limbo, né? Você não sabe para onde vai aqueles acervos que estão ali. Mas a escola, não, né? Tem essa responsabilidade, não querendo jogar tudo nas costas da escola, mas tem essa responsabilidade, sim, esses espaços, esses museus, independente de estarem localizados nas escolas ou não, acho que são os espaços que preservam, né, o que a gente foi um dia, vai possibilitar essa apresentação para as novas gerações e nos faz repensar. Acho que o museu é um espaço muito provocador nesse sentido. A gente fica reflexivo sobre a temática que ele está trazendo. Enfim, é isso, gente. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Fico à disposição para falar sobre museu, museologia e por aí vai. Então, logo vem mais. Com certeza. Agradecer muito o convite e fico à disposição também. Vamos, quando quiserem, a gente
marca uma data e a gente participa. E é isso, por trazer essa briga para além da nossa existência, para além do processo de simplesmente existir e ser meros consumidores, mas a gente poder pensar que daqui a 50, 100 anos, coisas nossas estarão por aí, né? Não só do ponto de vista material, mas que as pessoas saibam o que foi feito no César Donato há 30 anos atrás, o que foi feito na escola que a Tânia trabalha, o que a gente tem feito, o que tem sido feito nas periferias, para além desse processo vazio, né, que é esse novo processo de vida virtual praticamente, né? Mas é isso, enquanto a periferia ela acaba sendo sempre esvaziada de significado, de permanência, né, a burguesia continua com as suas permanências e cada vez acumulando mais, né? E é isso, assim, que bom estar nesse papo. Obrigado, Patrícia, obrigado, Tânia, Eu que te conhecer. agradeço. Estamos à disposição e até a próxima. Bom, gente, é como eu disse, a gente sabe que tem muito mais a explorar nesse assunto, ciência precisa conversar com ciência, escola tem responsabilidade, sim. A gente vai ficando por aqui hoje, mas dia a dia da escola acontecerá e acontece todo dia. Só queria reforçar uma coisinha agora. Nós estamos aí, domingo, data comemorativa Dia das Mães. Escola, por favor, repensem essas datas comemorativas. Repensem a forma de abordar essas datas comemorativas, principalmente em tempos de pandemia. Quantos órfãos dessa pandemia estão ainda sangrando, essa é a palavra mesmo, sem exagero, para que a gente leve isso num tom simplesmente de uma data como se ela fosse, e não única e exclusivamente comercial. Eu acho que falar de família, falar de pessoas, falar de história é necessário. Quando isso se torna só uma data, para que a gente mais tumultue do que agregue, é preciso que a gente repense. Então, por favor, às portas de se dizer que a gente comemora o Dia das Mães, vamos pensar nos nossos atos históricos e pedagógicos nessas datas comemorativas. A pandemia veio para, mais uma vez, sacudir essa história e a gente repensar o que a gente tem feito sobre isso. Então, a gente tem que reconhecer os valores da família, mas a gente tem que reconhecer historicamente cada papel social e a dor e a delícia de ser o que é, né? Então, por favor, a gente já vê umas aberrações sendo soltas por aí, do tipo, mãe vinha com o cabelo penteado para tirar a foto, que é de doer, hein? Então, vamos repensar isso, por favor. Então, um forte abraço, meninos. Eu não aguento, gente. Eu tenho que fazer o papel do advogado de ar, mas mandar a mãe pentear o cabelo para tirar foto é demais, né? Mesmo sendo fofo, agradável, é de... Ufa, não dá, né? Então, que Deus abençoe cada um dentro da sua crença, que vocês estejam em paz, estejam se cuidando, porque, como diz o João, a gente quer falar daqui 50 anos da história de alguém que foi e que deixou a história por aqui. Forte abraço, até a próxima. Até a próxima, Paty. Até, tchau, tchau. Até quinta. Até.